Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez, acompanhando aqui o Cultura em Foco. Hoje, no Cultura em Foco, eu vou comentar com vocês um filme disponível na Netflix. É um filme de 2023, não é? Dirigido por Nathaniel Martello White. A estreia do filme foi em Londres, mas logo depois, assim como na Netflix, desculpe, transformou-se em sucesso de público. É interessante o título, não é, em português, se comparado ao título em inglês, né, Disgrace, porque a palavra em inglês remete a vadios, vagabundos, né, meio bandidos, de uma certa maneira. E o título em português me pareceu um pouco mais interessante, uma vez que é isso de fato que acontece, não é? Não vou dar spoiler, mas depois vocês vão conferir, constatar o que eu estou dizendo. Na verdade, eles não são arruaceiros, mas o que eles acabam fazendo é um pouco isso, né? Como invasores na casa da família, que para eles é considerada perfeita e bem distante do ambiente em que eles vivem, imperfeito, uma família quebrada, não é? Bom, de qualquer forma, há várias questões a serem analisadas nesse filme. O filme é violento, né, mostrando uma espécie de terror que eu chamaria mais de horror, de como as coisas tomam um rumo assustador dentro de um filme, né? Mas um tema que eu considerei importante e por trás dele todos os demais circulam, né? É a questão do embranquecimento. A gente aqui no Cultura em Foco, em vídeo anterior, comentamos o filme Identidade. E esse é um tema que está também em Os Excluídos. Por quê? A protagonista, a personagem central, ela foge de uma vida miserável em que ela constituiu família, com marido e filhos, né? E em que a negritude está presente. Então, esse é um dado muito importante. Mas ela abandona essa família, abandona essa situação, abandona os maus tratos, não é, a que ela se submetia desse primeiro marido. Nada disso justifica, porque ao abandonar essa vida miserável, ela abandona também a negritude à qual ela pertence, ela abandona seus dois filhos, que serão os excluídos, não é? E ela reaparece no filme como se houvesse uma primeira parte, não é? A fuga dela, dessa primeira família, esse abandono. Aí ela reaparece como numa segunda parte do filme, numa família formada, com um homem branco e dois filhos negros, mas num processo também de branqueamento, digamos assim, não é? E ela aparece numa vida completamente diferente do ponto de vista social e econômico, numa boa casa, né, num bom lugar, em uma comunidade completamente diferente daquela de onde ela vem. Obviamente, para esse processo, né, da negritude para a branquitude, para esse embranquecimento, há toda uma série de tarefas que ela cumpre, porque ela precisa se passar por branca.
Então, ela faz retoques com um pó de arroz bem branco no rosto, ela usa perucas, coloca roupas mais adequadas àquela comunidade, né? Ela muda o jeito de falar, o acento, né? O sotaque, uma série de coisas. Tanto é que aos poucos, ela começa a apresentar como se fossem tiques nervosos, né? Como a antecipar alguma coisa que ela tentava tirar dela, mas que era impossível que fosse tirada. Então, a negritude aos poucos vai se revelando e sofre um ataque quando os filhos, aqueles filhos que ela abandona no primeiro casamento, aparecem lá, não é? Na família dela, na perfeita família que ela criou. O filho até diz para ela: Nossa, você perdeu até o sotaque. E ela sorri, mas ela já não consegue mudar, né, aquilo que ela era para aquilo em que ela se transformou. E o resultado desse encontro desses filhos abandonados com a família na qual ela está inserida é uma epifania no pior sentido da palavra, é uma revelação, é um horror, né? É uma cena dantesca, assustadora, que leva o filme para um caminho diferente da personagem, não é? Ela sai de um processo de tristeza, de tortura, de sofrimento e vai para uma vida toda embelezadora. E o filme faz um reverso. Sai das paisagens, da vida boa ou má, mas de uma maneira assim normal, vamos dizer, e de repente ingressa naquelas cenas assustadoras que chocam o telespectador, né? É preciso assistir ao filme para entender esse choque, essa epifania que acontece. Bem, obviamente, ela fica surpresa com a chegada desses filhos e ela vai cometendo vários erros, inclusive suborno, né? Ela oferece dinheiro para eles voltarem a Londres e para saírem da vida dela, para não revelarem a origem dela. Então, esses excluídos, na verdade, chegam para cobrar seus direitos de filhos daquela mãe. Mas acontece muito mais, né? Não vão cobrar só os direitos da maternidade, mas tudo aquilo que eles perderam com o abandono da mãe, mas também das atrocidades cometidas pelo pai. Chamar esses dois filhos de vadios é diminuir demais o sofrimento deles, né? São excluídos mesmo, e não vadios. E a gente lembra que, eu vou voltar um pouquinho, eu coloquei as duas imagens, e o filme que nós comentamos aqui num outro vídeo, já bem mais antigo, do filme Identidade, mostra este processo de embranquecimento também, não é? Duas amigas que viviam numa comunidade de negritude, uma delas se casa com um branco e passa, não é, a se apresentar como branca. Ela tem a tez mais clara e ela se aproveita disso para socialmente passar por esse processo também de embranquecimento. Identidade é um filme lindíssimo, de fotografia lindíssima. Os Excluídos é um filme lindíssimo, mas é assustador, é algo que dá um breque na garganta. Mas eu recomendo, vale a pena. E agradeço sempre pelo espaço, sempre lembrando vocês que estão aqui assistindo a este vídeo, que não só deixem comentários, como deem like, mas que principalmente se inscrevam no canal para a gente saber
como estamos neste mundo virtual. Deixo aqui o link do site do Instituto Legos, para que vocês possam conhecê-lo. Deixo também o link do meu site, para apreciarem os trabalhos que estão lá, os do Instituto Legos e de outras coisas que eu faço. E, terminando hoje com este filme que incomoda bastante, né? Desejo a vocês forte abraço, até a próxima.